mini Messi, irmão do céu, 2-0 pros porcos, velho. Não sei agora, o que nós faz? O que nós faz, meu Deus do céu, pra esses caras pegar o Paris Saint-Germain? Vence hoje por 2-0. No controle. O Palmeiras não ganha a partida. 1-1. Um gol do Ciso e o outro do TZR. 2-0 para o Al-Ahly. Não, 3 não, 2. Galera, Verdão venceu o Al-Ahly por 2-0, vitória importante. Verdão agora no momento é o líder do grupo. Para tristeza dos secadores, o Palmeiras venceu. Vamos dar uma olhada aqui nas reações dos antes dos secadores. A mídia também elogiando aí a vitória e a atuação do Palmeiras. Já deixar os créditos aqui na descrição. Você, torcedor do Verdão, que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Deixa o like, ativa também o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo. Acabou! Acabou! Vocês viram o que aconteceu essa tarde nos Estados Unidos? Vocês presenciaram com esses olhos que a terra há de comer? Vocês viram o que aconteceu? O que chegou no espaço? Que todo mundo ficou achando que era uma nuvem passageira, uma nuvem branca, mas não era. Eram os alienígenas, eram os pactos chegando. E aí tá aí, ó, porco 2-0. 2-0 em cima do salam aleikum, malak salam, das pirâmides do cabelo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Minha festa dos caras, cara. O Everton não sujou as orbas. Só deu Palmeiras. Foi mais difícil que contra o Porto, mas só deu Palmeiras, irmão. E o gol do Periquitão, hein? Eu falei no pauta livre. O Abel tem que entrar com o Periquitão, não com o Vitor Roque, com o Triguinho. E tá lá. Parecia um mini Messi. Era o mini Messi, irmão do céu, 2-0 pros porcos, velho. Não sei agora, o que nós faz? O que nós faz, meu Deus do céu, pra esses caras pegar o Paris Saint-Germain? Ai, meu Deus do céu, o que nós faz? Cara, não tem pacto que funciona com esse time lazarento. Acabou! Acabou! O Palmeiras tá classificado pra fase de mata-mata. Palmeiras 2, Al Hilal 0. Palmeiras 2-0 no Al Hilal. Palmeiras 2, Al Hilal 0. Palmeiras da Abel Ferreira. Estevam de novo, pipocou. O moleque só pipoca, jogo grande. Puta que pariu. Inacreditável. Flaco Lopes decidiu a parada pro Palmeiras. E o Palmeiras vai jogar o mata-mata. Muito provavelmente contra Botafogo ou o Atlético de Madrid. Tomara que seja Palmeiras e Botafogo. Vai ser legal. Umas oitavas de finais com 2 brasileiros aí. Palmeiras e Botafogo. E o Palmeiras praticamente classificado. Vai ganhar do time do Messi também, 2-0. Esse time do Al Hilal aí também perdeu. E o Palmeiras tá classificado com chuva, tempestade, furacão e o caralho 4. Ninguém segurou. Nem furacão, nem a tempestade, nem nada. Ô, menino lá. Segurou o time do Palmeiras de Abel Ferreira. E o Palmeiras tá classificado. Meteu 2-0, né, velho? 2-0 Palmeiras no Mundial. Fim de jogo. 2-0 pro Palmeirinha. Consegue. Tradição é pra porcos. Tradição em Libertadores, estamos começando a ter tradição em Mundial. Uma hora ele vem, tá? Olha o que eu tenho que aguentar ainda, mano. Olha o que eu caso pra minha cabeça, irmão. 2-0 pro Palmeirinha. Merecido, né? Merecido. O Palmeiras é muito mais time do que o Al Hilal. Não tem o que falar. Muito mais time, é muito mais time. Sobra, né? O Al Hilal não consegue trocar passes, não consegue fazer um contra-ataque decente. Não adianta. O Palmeiras é muito mais time. E fez o que não fez contra o Porto. Fez gols, né? E fez 2-0. Se não tivesse parado, a partida, né? Fatalmente o Palmeiras faria o terceiro, o quarto. Acho que seria até uma goleada do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes. Então o Palmeiras encaminha uma classificação, porque a gente sabe que o Miami é um time muito abaixo. É assim, o Miami é pior do que esse time do Al Hilal. Então acho que o Palmeiras vence com facilidade o Miami e encaminha uma classificação. A gente só tem que ver se é em primeiro e segundo. Precisa ver o que o Porto vai apresentar contra o Miami. Se vai fazer 2, 3, que agora depende do saldo de gol do Porto para ver o que vai acontecer na classificação desse grupo. Mas o Palmeiras merece a vitória. É um time que jogou melhor tanto contra o Porto quanto hoje. E hoje os gols saíram. É o que aconteceu. Então o Estevam jogou bem, mas eu acho que não é o melhor da partida, né? O Flaco Lopes, pra mim, tem que ser titular no lugar do Tigrinho, né? Do Vitor Roque, que não tá rendendo.
E Richard Rios, Aníbal Moreno, o meio de campo do Palmeiras, realmente é... Pra você se acalmar, com o nosso Mundial aqui, ó. Eu mereço mesmo. Toma uma isso aqui, verdinha. né? Eu mereço isso aqui, né? Eu vou falar pra vocês, né? Falar pra vocês. Palpitar para essa partida tão aguardada. Palmeiras e Al-Ahly. O primeiro a palpitar não será o primeiro, será a primeira. Eu começo sem medo, destemida, pronta para falar que o Palmeiras vence hoje por 2-0. Que goleada! Se alguém quiser me acompanhar no palpite, é a hora. Tá fora. Edu! 2-0 fácil. Tá fácil? 2-0 A Verdão. soberba do cara, velho. Bora pra 2-0 cima. fácil, você falou? Fácil, 2-0 Verdão. Você precisa do ambulatório, atendimento médico, tá tudo bem. Nem uma revisão agora. 2-0 Verdão. Uma revisão da fralda. Confiante, 2-0 Verdão. O próximo a palpitar será Cicinho. No controle. Palmeiras! 1-0! Que malvadinho, Cicinho. E aí, velho? Agora é a vez de Chico Garcia. Não vai ser fácil, como diz Vai, o vai. Edu, Não, não mas me o diga. Palmeiras vai Espera aí, vencer não vai ser fácil. por 2-1. Eu não sabia. O momento é de João Pedro Sgarbi. O Edu hoje no programa tava de fralda e agora tá soberbo. O que significa isso? Que o Palmeiras não ganha a partida. 1-1. Ui, crueldade. 1-1 pra quem? Crueldade. Marco Aurélio Cunha. Não dá pra pensar que o Palmeiras não vença esse jogo. Ah, Palmeiras não? 2-1. Como não? Dá sim. Como não? Eu acho que dá. Dá sim. Mas eu tô com você. Repita, doutor, como é que é? Não dá pra pensar que o Palmeiras não vença esse jogo. 2-1 pro Palmeiras. Convoco João Paulo Capelanes. Sapiência, coerência, Capela. Então não é Aqui ele. está um torcedor do Palmeiras. Não, deveria. Ganhar. Nem Mas eu deveria. acordei hoje e falei que dia é hoje? É feriado? É dia de... Nem deveria palpitar. Corpus O time Christi. dele de segunda divisão. Porcos tristes. 1-0 ao ar. Nem deveria palpitar. Conversou muito com o Cicinho durante o programa, com o fechamento, aquela história toda. É taca? Deixei pro final, porque ele já ouviu todo mundo, prestou atenção nos palpites. Ronaldo Giovanelli, qual será o placar de Palmeiras e Al-Ahly logo mais? Eu vou acompanhar você. Vamos lá, tomar uma lá no bar. O que é, Negrão? Vamos lá, tomar uma lá no bar. Vamos lá, tomar uma lá no bar. Torcedor do Al-Ahly. Um gol do Ciso e o outro do TZR. 2-0 para o Al-Ahly. Não, 3 não, 2. E um do Romero. E o do Romero vai ser do lado do Romero. Vai ser 3. De palpitar. Olha, o Palmeiras venceu o Al-Ahly. Tá dando tempo aí? Tá. Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2-0 no segundo jogo do Verdão pelo Mundial de Clubes e deixou essa classificação bem encaminhada, aquele saldinho ali de 2 gols. Daqui a pouco vai ter o Inter Miami contra o Porto, mas tudo se encaminha para uma classificação palmeirense. A questão é saber se vai ser em primeiro ou segundo, porque, afinal de contas, isso faz muita diferença, porque do lado de lá tem um Paris Saint-Germain que deve ser o primeiro colocado. Aliás, hoje tem Botafogo e Paris Saint-Germain, você acompanha também no Disney Plus. E coladinho vai ter o Linha de Passe, hein? Expectativa muito grande para o que vai acontecer nessa partida. Mas a expectativa também era alta para o Palmeiras nesse jogo com o Al-Ahly. Eu acho que o Palmeiras cumpriu bem, a gente vai falar das alterações que o Abel fez, inclusive com uma escalação já diferente, né, do primeiro jogo. Mas assim, em resumo, é aquele 2-0 para tirar qualquer peso e deixar essa classificação caminhada, né, Jean? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa tarde, William, Mari, Jailson, todo mundo em casa. Acho que sim, eu acho que não foi... Para mim, aliás, se eu tivesse que avaliar onde o Palmeiras jogou melhor, na primeira ou na segunda rodada, eu diria que na primeira rodada. Na primeira rodada. Acho que o Palmeiras jogou mais contra o Porto, o Palmeiras tomou a iniciativa contra o Porto, não foi o que aconteceu contra o Al-Ahly. E aí a gente vai ter que ouvir o Abel também, o porquê disso, porque era uma opção claramente do Palmeiras no começo da partida, jogar com a linha um pouco mais baixa, talvez pelo calor, que quem tá lá diz que tá um negócio terrível, realmente complicadíssimo. Então aquela intensidade que a gente viu
contra o Porto talvez não fosse possível, mas passados 15, 20 minutos de jogo, acho que o Palmeiras melhorou, teve um miolo do primeiro tempo um pouco melhor, no final o Al-Ahly voltou a ser superior na minha visão, mas no segundo tempo, acho que até pelo gol que acaba saindo, né, um gol contra, num lance de bola parada, mas está valendo, né, o Palmeiras teve tantas chances de fazer o gol no primeiro jogo e acabou não fazendo, conseguiu o gol dessa forma na segunda partida e acho que a partir dali o Palmeiras foi realmente superior. Depois, interrupção, né? Acabou durando... Achei que a interrupção atrapalhou o Palmeiras. Acho que sim, porque era um bom momento, né? O Palmeiras fez o primeiro gol e continuou atacando, continuou pressionando. Isso era positivo, chegou ao segundo gol merecidamente e talvez seguisse naquela toada, não fosse a interrupção. De qualquer maneira, eu acho que assim, 4 pontos, olhando para o que foram os 2 primeiros jogos do Palmeiras, eu acho que no balanço é o que o Palmeiras mereceu nessas 2 primeiras rodadas. É um belíssimo passo em direção à classificação. Não está classificado ainda, vai depender do jogo do Porto com o Inter Miami. Nessa chave, nenhum jogo é garantido, assim, não tem um Auckland. Acho que mesmo na relação com o grupo do Fluminense, que você tem o Ulsan, você não tem um Ulsan. Então, eu acho que é óbvio que o Inter Miami precisa ser respeitado, mas pela força e pela competitividade desse time do Palmeiras e pelo que ele mostrou nos 2 primeiros jogos, é de se imaginar que o time consiga se classificar. Como você disse, seria muito, muito importante para o Palmeiras tentar se classificar na primeira colocação para muito provavelmente escapar do PSG, que hoje é o principal favorito à conquista do título. Esse é um ponto importante, né? Tudo vai depender muito do que vai acontecer também no próximo jogo entre o Porto e Inter Miami, porque tem questão de saldo. Aí, eu acho que aí no final das contas, até para te passar, Mari, aí na última rodada, o Palmeiras pega o adversário, não quero usar a palavra fácil, porque não é fácil, mas ele pega o adversário um pouquinho mais acessível do que o Porto. Me parece o Al-Ahly time mais difícil do que o Inter Miami. Aí talvez aí a questão do saldo, mas vai ficar tudo para a última rodada, não tem jeito, Mari, tudo bem? Tudo bem, amigo, um beijo para você, para o Jean, para o Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Sim, acho que vai ficar tudo para a última rodada, até pelo que apresentou, né, o início dessa competição nesse grupo, o empate Inter Miami e Al-Ahly, o empate Palmeiras e Porto. Pelo que a gente conseguiu acompanhar de Inter Miami e Al-Ahly, imagino que o Palmeiras vai conseguir implementar o seu jogo muito mais contra o Inter Miami do que contra o Al-Ahly, mesmo tendo Messi, né? Mesmo tendo Soares. Eu acho que o Palmeiras ele está muito bem nessa fase de marcação de meio de campo, principalmente, o que, entre aspas, pode facilitar a vida palmeirense diante do Messi, mas é um Inter Miami que tem muita dificuldade na transição defensiva. Assim. É um time completamente espaçado, que dá assim, campo para o adversário trabalhar, percorrer, enfim, acelerar o jogo. Mas, para mim, foi, de fato, crucial as entradas, né, de Flaco e de Maurício, porque não só pelos gols, que já é muita coisa, né? Não só um dos gols já sai do Maurício. Coisa, né? Exatamente. Mas pela dinâmica de jogo. A entrada dos dois, ela também aumentou o nível dos outros atletas. Então, o Piquerez entrou mais no jogo, o Giai corrigiu mais posicionamento, o Rios, não tem nem o que falar, para mim é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, mas a dinâmica de jogo da equipe como coletivo, mesmo como time, para mim melhorou com a entrada dos dois. Então, não é só por conta dos gols, que já é muita coisa, mas já voltar com eles, para mim, foi o ponto de chave para essa vitória do Palmeiras. O Jailson diria que o Palmeiras já está classificado? Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa tarde, amigos. Boa tarde, o pessoal que está em casa. Eu acredito que sim. Precisava fazer 4 pontos, né? Principalmente por conta do empate, depois daquela apresentação contra o Porto, porque foi o que eu falei, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos contra o Porto. O Porto ganhou 1 ponto. Foi aquilo ali que o Palmeiras atropelou o Porto na parte final e o Porto ficou satisfeito. Então, eu acho que sim, 4 pontos. Agora tem um adversário que é o Inter Miami, que é um adversário um pouco mais acessível. Eu acredito que o Palmeiras já tenha bem encaminhado a sua classificação. Mas, o que eu estou falando dos clubes brasileiros, né? O importante era a vitória. O importante era ganhar a qualquer custo. Mas eu estou com o Jean. O jogo contra o Porto foi muito melhor do Palmeiras. Eu também estou curioso para saber qual vai ser a análise do Abel Ferreira, porque, para mim, com certeza foi algum tipo de orientação por conta do calor, que realmente eu não entendi, porque contra o adversário mais difícil, o Palmeiras se impôs, o Palmeiras marcou alto, não deixou o Porto respirar e tomou as rédeas da partida como um todo.
Hoje, contra o Al-Ahly, o Palmeiras deu a bola. Deu a bola para o Al-Ahly, marcou um bloco um pouco mais baixo e, basicamente, no primeiro tempo todo, não conseguiu sair jogando. O Palmeiras não saiu jogando nenhuma vez por baixo, tentando trocar passes para jogar o adversário para trás. Era só bola longa. Era o Everton fazendo bola longa no Vitor Roque. Eu não consigo entender realmente, porque fazer bola longa no Flaco Lopes é uma coisa. Agora, bola longa no Vitor Roque, enfim, eu tô com a Mari também no que ela disse em relação às substituições. Melhorou muito o time do Palmeiras. E aí, para passar para a gente continuar a conversa, eu acho que foi o último jogo do Vitor Roque como titular do Palmeiras nesse Mundial. Isso é um bom ponto, hein, Gelson? Nesse Mundial. A gente falava no pré-jogo de como o Flaco Lopes pode perder gol, pode ter as questões dele, porque ele perdeu um gol ali que era só dar com a perna direita, ele foi de esquerda. O primeiro lance dele já foi meio atrapalhado. Ele perdeu o gol, só que o jeito que o Palmeiras joga, de tentar abrir o time adversário e basicamente cruzar a bola para a área, procurar uma referência dentro da área, o Flaco Lopes ele ajuda muito mais do que o Vitor Roque. Até pela estatura, até pela forma que o Flaco Lopes joga. E muitas vezes falta alguém na área porque o Vitor Roque se movimenta mais. Então o Flaco Lopes entra no jogo que estava complicado, o Al-Ahly era melhor no primeiro tempo para mim. E aí o Flaco Lopes entra no jogo complicado, o gol contra só sai porque ele que estava na bola, na cobrança da falta. Foi. Ele atrapalhou o zagueiro adversário e depois ele faz o gol. Muito inteligente pelo chão, se desloca ali, ele bota o corpo na frente do zagueiro, porque se o zagueiro encosta nele, ele seria expulso. Se ele levasse a bola para a perna direita, provavelmente ele poderia perder na corrida. Ele dá o tapa para cima do zagueiro, o zagueiro já fica com medo, já faz assim, porque se encostasse seria expulsão, e ele bate muito bem na bola. Então, eu não vejo mais motivos pro fato do Flaco Lopes ser reserva do Vitor Roque. Sendo o mais sincero possível, e a gente estava falando 25 milhões de euros, né, Mari? Que a gente estava pesquisando ali, que foi o valor do Vitor Roque. Mas, no momento, o Flaco Lopes, para mim, entrega mais pro time do que o Vitor Roque. Você acha que é por aí? Eu acho que o adversário vai facilitar a titularidade do Vitor Roque na última rodada da fase de grupos. Justamente por isso, eu acho que o Inter Miami, muito mais desorganizado, talvez seja, de fato, mais uma oportunidade para ele, o Abel possa entender assim, né? O Abel, ele não é de desistir de jogador. Sim, sim. Né? Muito pelo contrário, ele insiste bastante com o jogador. É aquilo que a gente sempre pontuou aqui, né? A gente não está no dia a dia, a gente não acompanha treinamentos. Então, a gente tem que acreditar ali que o treinador, principalmente, ele se apega muito. Você acha que ele vai dar mais uma chance para o Vitor Roque, justamente por essa característica? Eu acho que larga com o Vitor Roque de novo. Eu não cravo que ele não largue com o Vitor Roque, justamente por isso, porque eu acho que o Inter Miami oferece essa oportunidade para ele. Você acha, hein? Eu preciso ser coerente até com o que eu falei depois do jogo contra o Porto, que eu até imaginava, eu falei, olha, acho que se houver mudanças e tal, e devem haver mudanças, talvez seja no centroavante. Eu imaginei que o Flaco pudesse começar o jogo de hoje já. Eu também. Até porque a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, um Al-Ahly mais baixo, né? Mais fechado, e não tomando iniciativa. Então, era um cenário, o que eu imaginava e que não se confirmou para o jogo de hoje, era um cenário em que talvez coubesse mais o centroavante, o cara de referência na área, porque é mais a pegada do Flaco. Isso não aconteceu, ele começa no banco de reservas, mas aí, de novo, assim, é o que o Jailson falou. Mais uma vez ele entra bem, porque isso não é só de agora, né? No Campeonato Brasileiro já vinha acontecendo. Em vários momentos ele entrando e resolvendo a parada e fazendo gols. Por mais que, né, na expectativa em relação ao potencial máximo, acho que todo mundo imagine o Vitor Roque com um potencial além do potencial do Flaco, não é o que a gente tem visto já há uma boa quantidade de jogos. E esse é o tipo de campeonato que, cara, é tiro curto. Você tem que olhar quem está melhor. O Tite falou isso depois da eliminação da Copa do Mundo. Ele falou, cara, eu aprendi isso, né? Depois da primeira Copa, ele falou, eu aprendi que eu preciso mudar se um jogador não está bem, porque o campeonato tem 7 jogos. E acho que isso se aplica também a esta Copa do Mundo. Claro que tem uma questão física. Eu, sinceramente, nem acredito que, se ele não estivesse pensando em dosagem, talvez as outras mudanças que ele fez tivessem acontecido. A saída do Maurício, não acho que se justificasse para a entrada do Facundo, não acho mesmo. A saída do Felipe Anderson também não acho que se justificasse, mas ele sabe
que ele precisa dosar também. Então eu acho que teve um pouco de mudança. Aliás, eu acho não, ele falou isso. Foi. Ele falou isso na entrevista pré-jogo. Ele falou, nesse tipo de campeonato, com jogos tão próximos, eu não vou escalar o mesmo time todos os jogos. Então eu acho que quando ele toma as decisões que ele tomou de mudanças, tem muito mais a ver com uma questão física do que com uma crença de que, sei lá, vou tirar o Maurício e colocar o Facundo Torres e o time vai voar. Vou tirar o Felipe Anderson e colocar o Veiga que o time vai voar. Acho que não é isso. Ele muito embora no último programa que a gente... Aliás, o primeiro... É isso, torcedor do Verdão. Grande vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly. 2-0, vitória muito importante. O primeiro gol foi um gol contra, o segundo do Flaco Lopes. Flaco Lopes entrou muito bem, marcando gol e pedindo passagem do time titular, né? Muito elogiado aí pelo pessoal, a maioria elogiando, pedindo o Flaco Lopes do time titular. Tá merecendo essa titularidade. O Vitor Roque tem que pegar um banco ali para entrar mais atento nos jogos. O Flaco tá entrando muito bem, fazendo gols. Na última partida mesmo, no jogo anterior contra o Porto, ele teve chance. Hoje, no momento que ele entrou ali, foi rapidão, ele já teve chance, que a bola cruzou ali na área, ele acabou não conseguindo só empurrar a bola mesmo para dentro, né, fazer o gol, mas depois teve a chance, fez o gol no contra-ataque ali, uma jogada contra-ataque do Palmeiras, ele acabou fazendo o gol, ampliando o placar, 2-0. Se o jogo não tivesse paralisado ali aquele tanto de tempo, eu acredito que tinha saído até mais gols. O Palmeiras estava mandando na partida no segundo tempo mesmo, jogando muito bem. Aí o jogo acabou tendo aquela paralisação ali, mas o Palmeiras conseguiu segurar e conquista essa vitória muito importante. Agora, no momento, é o líder do grupo. Vai depender também do resultado do jogo do Porto contra o Inter Miami. Dependendo ali, né, do saldo de gols, o Palmeiras pode se manter. É aguardar e, quem sabe, né, garantir a classificação já na próxima, né, para a próxima fase do Mundial de Clubes. Vamos aguardar os próximos jogos do Palmeiras. Vocês viram aí também, né, o palpite dos secadores que estavam achando que o Palmeiras ia perder do Al-Ahly. Os secadores quebraram a cara, se ferraram mais uma vez. A Renata Fã, como sempre, né, a melhor aí do jogo aberto, acertando o palpite, sendo muito coerente também, né, a Renata Fã. Marco Aurélio Cunha também palpitou aí que o Palmeiras vencia. A maioria dos comentaristas aí do jogo aberto são bem clubistas, mas a Renata Fã é uma das poucas, né, que se salvou. O Marco Aurélio Cunha também palpitou a favor do Palmeiras. Se não me engano também o Chico Garcia. Para tristeza, né, dos secadores, o Verdão venceu. E agora é aguardar o próximo jogo. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.